Mas o que é interpretar um texto? Interpretar um texto é a gente fazer a pergunta o que é que o autor queria dizer. Né? O que é que o autor queria dizer? Então vamos pegar um texto da Cecília Meirelles, curtinho. E no fundo dessa fria luz marinha nadam meus olhos, dois baços peixes à procura de mim mesma. É um texto difícil, né? Vamos interpretar. O que é que a Cecília Meirelles queria dizer? Mas quando eu faço essa pergunta, estou fazendo uma afirmação. Ela queria dizer, mas não conseguiu. Ou seja, estou acusando a Cecília de incompetência linguística, que eu, com auxílio da gramática, da retórica, da sei lá o quê, da hermenêutica, vou ajudar a Cecília a dizer o que ela queria dizer, porque ela não conseguiu. Então o poema fica sendo uma tentativa do poeta de dizer uma coisa que ele mesmo não disse. Quando alguém me pergunta, o que você queria dizer aqui quando você disse isso? Eu disse, quando eu queria dizer isso, quando eu disse isso, eu queria dizer isso. Que se eu tivesse querido dizer aquilo, eu teria dito aquilo e não isso que eu disse. Então, me lembro de uma frase do Prêmio Nobel de Literatura, Otávio Paz, a resposta a um texto não é interpretação, é um outro texto. Você dá um texto para o aluno, não pede para interpretar, porque interpretar é uma ofensa para o autor, porque quer dizer que ele quis dizer e não conseguiu. É o aluno produzir um outro texto inspirado, provocado, não de interpretação, mas provocado por esse texto. Para mim, é a coisa mais importante, é a questão da leitura. Agora, como é que você aprende a ler? Como é que a gente aprende a ouvir música? Vamos dar um exemplo. Vamos pensar em Beethoven. Como é que a gente aprende a ouvir Beethoven? Ouvindo Beethoven. Tem que ouvir Beethoven, senão você não pode gostar de Beethoven. Como é que a gente aprende a leitura? Tem de ouvir a leitura. Tem de ter um artista que toque a leitura para a gente gostar. E quem é que é esse artista que vai tocar para a gente ouvir? Só pode ser o professor. Agora, desgraçadamente, há muitos professores que não sabem ler. Eles sabem ajuntar letras. Eu vou te dar um exemplo. Poema da Cecília Meirelles. Eu vou recitar 2 vezes, ele é curtinho, as mesmas palavras. Muitas velas, muitos remos, âncora e outro falar, tempo que navegaremos não se pode calcular, vimos as Pleiades, vimos agora estrela polar, muitas velas, muitos remos, curta vida, longo mar. Recitei as palavras da Cecília e arrasei o poema. Porque a música estava ausente. Vamos ler agora. Muitas velas, muitos remos, âncora e outro falar. Tempo que navegaremos não se pode calcular. Vimos as Pleiades, vemos agora a estrela polar. Muitas velas, muitos remos, curta vida, longo mar. As mesmas palavras. Só que na segunda tinha música e na primeira não tinha. Vou te contar uma historinha rápida. Muitos anos atrás recebi uma carta de um menino que dizia assim: querido Rubem Alves, li o seu livro O Patinho que não aprendeu a voar. Aprendi que liberdade é a gente fazer aquilo que a gente deseja muito. Eu quero ser livre. E você veja, em 3 linhas, ele resumiu a essência do meu livro. Parágrafo. Tem uma professora que é demais, ela manda a gente ler os seus livros e grifar os encontros consonantais e os dígrafos. Pergunto para você, essa palavra dígrafo serve para quê? Eu já, quando estou fazendo minhas palestras, eu pergunto para as professoras, vocês professoras de português, me digam 2 que já conversaram sobre um dígrafo. Nunca, uma professora jamais conversou sobre um dígrafo, porque não tem a menor utilidade. Ela nem sabe o que é. Nem sabe, eu não sei o que é dígrafo e sou escritor. Não basta você ser professor de anatomia para ser um bom amante. O amante tem de saber coisas sobre o corpo da pessoa amada, mas não será a lição de anatomia. Você pode imaginar um amante passando a mão no corpo da amada e falando o nome dos músculos?
Você não pode, isso aí vai ser um desastre naquela noite de amor. E é isso que acontece, por exemplo, com o português. Quando nós fazemos análise sintática, nós estamos falando sobre a anatomia da língua, mas a língua não é anatomia. Pode estudar anatomia depois que você dominar a língua. E há uma forma apenas para se aprender a língua. Sabe qual é que é? Lendo, 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 lendo. É a única maneira de você aprender a língua.